Está começando Tupancast, conversando sobre uma terra querida. O assunto deste episódio será economia nas primeiras décadas de Tupã. Eu sou o Lucas Dionísio e estamos iniciando aqui, uma roda de conversa, com algumas personalidades que têm muito a passar, muito a nos informar a respeito da história, da fundação da nossa cidade. Eu vou começar aqui a nossa rodada com o Arlindo, Arlindo, se apresente para a gente, fazendo favor. Boa noite a todos. Meu nome é Arlindo Vizelli Montes, professor de História aposentado, mais conhecido por Professor Nico. Meu nome é Yara Bianchi Nakayama, sou professora de História, uma das autoras do livro, juntamente com outras pessoas. Fui durante 30 anos secretária de escola do Índia Vanuiri e depois professora de História Moderna e Contemporânea da Faculdade de Filosofia. Boa noite, sou Tamimi David Reis Borsato, sou professora aposentada e trabalho no museu, estou à frente dele há 35 anos e gosto do que faço e, através do museu, eu posso estar contando não só a história da cidade, mas a história de como formou o nosso museu, do seu acervo e de como preservador da nossa cultura, não só de Tupã, mas de toda a região. Meu nome é Paulo José de Oliveira Silva, sou professor de História, atuei mais como pesquisador na área de História. E lembrando também que eu sou funcionário público da Câmara Municipal de Arco-Íris, já trabalhei em Tupã, trabalhei nos Correios durante muito tempo, mas eu faço questão de destacar que aquilo que eu conheço foi graças aos bons professores que eu tive. E eu tive a oportunidade de ser aluno do professor Nico, no Índia Vanuiri, aluno da professora Yara, na Fafite, e bebi muito da sabedoria da professora Tamimi, tanto no Buarque de Macedo, como também trabalhando com ela no museu e realizando pesquisas históricas para trabalhos do museu. Então, nós estamos aqui para contribuir com esse trabalho do curso de jornalismo da FACAT. Então, vamos para o bloco da economia, Então, gostaria que vocês falassem um pouco, sobre o crescimento de Tupã, a possível decadência no meio da história, o crescimento, os principais setores que conduziram a economia e, se puder também, fazer uma comparação com alguns municípios próximos, que ou se desenvolveram mais que Tupã ou que se desenvolveram menos que Tupã, que tem um tamanho semelhante ou que tem a mesma idade, para fazer um comparativo, para a gente entender o que aconteceu com Tupã e com a região. Porque Marília é 4 de abril de 29 e Tupã é 12 de outubro de 29. E olha a comparação. Marília é a capital do alimento, da alimentação. E Tupã e é do mesmo ano, são poucos meses, de diferença. Como nós já dissemos aí anteriormente, em termos de crescimento, na economia, os diversos setores aí, inicialmente foi aquela economia, subsidiária praticamente, só para sustento, Era o arroz, o feijão, o milho, a batata. Posteriormente, nós começamos com o algodão, Amendoim. Amendoim veio mais depois, veio mais tarde um pouquinho, E o café. O café foi exatamente o que fez com que muitos colonizadores viessem para Tupã. Só que como a Yara e a Tamimi colocou, quer dizer, a crise de 29 fez com que nós perdêssemos, logicamente, grandes propriedades rurais, onde a plantação de café, não sei, vocês talvez não conheçam, existiam, por exemplo, numa grande fazenda de café, as colônias. Eram os chamados colonos, que trabalhavam, a 40% ou 50% para o patrão. Meeiros, meeiros também, Meeiros. Então, isso daí, com a queda do café, fez com que muitas pessoas abandonassem as propriedades, e fossem para cidades grandes, Então é aquilo que a gente chama, de êxodo rural. As pessoas não tinham o que fazer, no campo, migraram então para as cidades. E para onde eles iam? Normalmente para uma cidade grande, Quer dizer, porque na verdade as terras ficaram de uma certa forma durante um certo período ociosas, Quer dizer, a Yara já colocou também anteriormente
que nós não tínhamos uma pecuária de grande porte na região. A pecuária vai surgir posteriormente, né? Então as pessoas tinham que sair do campo e ir para as grandes cidades. Então quando muitos amigos da gente falam, puxa vida, mas como Tupã cresceu? Eu falo, ó, na verdade Tupã não cresceu. Se você voltar na história, nós já colocamos aqui, Tupã chegou a ter mais de 70 mil habitantes. Hoje não tem 63. E as pessoas que moravam no campo são aqueles que começaram a vir para as cidades e quando surgiu o amendoim, começaram a trabalhar de boia fria para os plantadores de amendoim. Então, construíram uma casinha nas diversas vilas que a cidade tem hoje. Então, o que cresceu, na verdade, em Tupã, foram as vilas periféricas. Isso nós não podemos deixar, né, de citar. Nossa. Mas o crescimento econômico da cidade, ele se estabilizou e, na verdade, entrou em decadência. Decadência. Tupã não conseguiu ter uma vocação industrial. A verdade é essa, graças à energia elétrica. Tupã não conseguiu. E outra coisa também, eu até coloquei isso outro dia na palestra do museu e uma pessoa não gostou. Mas existe uma coisa que impede o desenvolvimento industrial de Tupã, que é a forma de comunicação, que é a cidade de Pompeia. Se vocês pensarem bem, o trânsito de Tupã para chegar para lá de Pompeia é muito complicado. Então, isso daí foi uma das coisas que impediu o desenvolvimento industrial de Tupã. Tupã não fosse a indústria moveleira, e atualmente tem algumas coisas também. Mas essa semana eu li que Tupã exportou 40 milhões. Não sei se vocês viram isso. Tupã exportou 40 milhões. Em quê? Então foi todos os subprodutos do amendoim que proporcionaram isso. E aquela empresa que agora fabrica, é uma empresa argentina que tem aqui em Tupã, que fabrica máquina de beneficiamento de amendoim também. Então, todo esse dinheiro é subproduto do amendoim. É tudo relacionado com o amendoim, nada mais. Porque a indústria moveleira, que foi muito forte aqui em Tupã, também já está acabando. E, na verdade, se nós levarmos em conta isso que ela falou do amendoim, os grandes proprietários, eles não plantam amendoim na cidade de Tupã. Eles vão daqui a 40, 50, 80, 100 quilômetros plantar amendoim. Né? Porque nós não temos terras. A terra de Tupã, de uma certa forma, está cansada. Então você tem que ir para onde? Para uma região que é mais nova, né? Que a terra ainda consegue, logicamente, sustentar aquilo que vai receber. Em termos de indústria, a gente pode... Eu sou nascido em Tupã, estou com 73 anos. Né? Calma, Nilton. Só um filho meu nasceu, estudou aqui em Tupã. Os outros dois tiveram que ir embora. Tiveram que ir embora. E aquilo que ela falou é uma realidade. Quer dizer, uma indústria não vem para uma cidade se ela não tiver acesso facilitado, que nós vamos ver aqui. Foi o que ela disse. Eu falei isso numa entrevista lá no museu. E uma pessoa que é descendente de Pompeia achou muito ruim. Eu falei, eu não estou falando mal da cidade de Pompeia. Eu estou dizendo que é um entrave de comunicação. Realmente. E que embora a Pompeia tenha a Jato, mas a Jato está do lado de lá. Ela não tem esse problema, entendeu? É porque nós não temos uma ferrovia que traz a matéria-prima direta para Tupã, por exemplo. Nós não temos. A rodovia, se um caminhão de grande porte precisar trazer um maquinário também de grande porte, para atravessar Pompeia, por exemplo, ele não consegue passar. Gente. Quer dizer, então é isso que, de uma certa forma, inviabiliza, né, que Tupã se torne uma cidade industrial. E se não se tornou até hoje, é muito difícil. Né? Pode ser assim. Eu acho que na época que nós acabamos com o café, se os nossos prefeitos tivessem tido uma visão um pouquinho maior, eles poderiam ter criado
outros mecanismos de indústrias alimentícias voltadas para o setor frutífero ou uma indústria calçadista, como fez Birigui, vizinho de Araçatuba. É. Porque Araçatuba tinha uma pecuária. E quem que ia fazer com o couro da pecuária de Araçatuba? Ia jogar fora? Birigui foi lá e vamos fazer uma indústria calçadista. E eu falo isso que eu sempre gostei de futebol, joguei futebol. Tupã tinha o mesmo nível de habitantes de todas as cidades da nossa região. Marília, Penápolis, Ourinhos, para frente aqui, Prudente, Araçatuba. Hoje Tupã perde para todas elas. Perde para todas elas. Mas vai voltar, porque acho que Arco-Íris volta para Tupã. Olha ele. Você falou da indústria alimentícia, que Marília progrediu com a indústria alimentícia. Sim. Tupã não conseguiu. Tupã, hoje tudo bem que o amendoim está trazendo divisas, mas Tupã foi o maior produtor de melancia do Brasil. O Sato, né? Não era só melancia, era melão também. O melão, ele era servido nas empresas aéreas do Brasil, como sendo de Tupã, era identificado como de Tupã. Tupã foi rico porque ele foi um dos os maiores produtores de amendoim do Brasil, um dos maiores produtores de algodão do Brasil. Que cidade tinha? Zilo, Matarazzo, Anderson Clayton, reunidas. Não tinha cidade na nossa região do estado de no estado de São Paulo que tivesse isso. Olha, eu frequentei muito o Matarazzo porque a filha do gerente do Matarazzo, ela estudava comigo. E lá era o único lugar que tinha uma piscina. Então eu frequentei muito. Era uma loucura aquilo lá, gente. A gente ficava num lugar separado, a gente só via assim, caminhão que entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía. O exemplo eram os aviões que funcionavam aqui. Tinha duas companhias que faziam diariamente. Diariamente. Tupã. A Real. Tupã São Paulo. Tupã São Paulo. E a Real e a VASP. Tupã, ele sobressaía em tudo. Na parte, o carnaval. Foi um dos melhores carnavais do interior. Vinha gente de todo lugar. Carnaval de rua, de salão. Tudo. Acabou. Se você pegar o livro e começar a ler a parte de indústria, você vai ver os jornais do Brasil inteiro que publicavam sobre Tupã. Nós temos as coleções. Tupã, todos os jornais publicavam sobre o progresso de Tupã. Então, né, a gente comentou um pouco a respeito, né, de alguns entraves que fez a economia um pouco estagnar e também um pouco decair. E quanto ao transporte, né, o transporte na cidade, como é que era? Tinha bastante carro, tinha via para poder pedestres, carros e ônibus também trafegarem, ferrovia, né, principalmente, né, que a ferrovia. Como é que era o transporte naquela época? Feito através da estrada férrea. A princípio, não eram passageiros, eram apenas mercadoria que levavam. Depois que começou também o trem a levar passageiro. Mas no começo, todo o transporte, tudo que ia do interior para São Paulo, ia através da linha férrea. Mas foi já em 41, né? 41. 41 que chega, né? A via férrea. Foi 41 que chegou, porque tem gente que discute que foi em 45. Foi foi em 1941. 41 que chegou. Antes da via férrea existiam algumas linhas de ônibus, mas eram linhas assim que iam até Glicério, Herculândia, Varpa, Quatá. Quatá era um meio de ligação muito importante. Por quê? Porque a ferrovia vinha até Quatá. Tão importante. Tanto é que os letos, eles chegam através de Quatá. Eles saem da casa chamava Casa de Imigração, hoje Museu do Imigrante, mas chamava Casa da Imigração antes, e eles vinham de trem até Quatá, depois que eles iam para Varpa, né? Uma leva de 450 e poucos vieram até a pé
Eram 30 tudo a pé. quilômetros a pé. Tinha um distrito entre Paraguaçu e... chamava Quatá, Pesal. Sapezal. Então, Sapezal. o trem parava nesses distritos. Né? Eles paravam. Então, eles desciam ali, fazendo trilha, eles chegaram até onde hoje, E outra, se situa a as Varpa. jardineiras levavam, tinha em cima os bagageiros e levavam, às vezes, a mercadoria, as economias. E acontece, por que nós tivemos essa rodoviária, que foi a primeira no gênero? Eu falo dentro do estado, mas dizem que é do Brasil, né? Dizem que é do Brasil mesmo. Devido ao grande número. E o interessante é que as jardineiras não eram fechadas Eram do lado, abertas. eram abertas do lado. E isso daí, essa jardineira aberta do lado, eu vi quando eu fui trabalhar no Piauí. As jardineiras lá continuavam a ser assim. Então elas serviam de meio de transporte, né? Elas faziam como um meio de transporte. E a primeira linha assim, mais importante que teve aqui foi do Souza Leão mesmo, ele que foi ir até a Barranca do Paraná. Até Panorama. Tudo que foi assim, primeiro, era o Luiz de Souza Leão. Ele foi dono do edifício, o Clube Marajoara foi nesse edifício, que foi durante muitos anos. Funcionou ali o clube até criar. E quando a gente ia para Marília de jardineira, não existia a rodovia, né? Então a gente tinha que subir a Serra de Quintana. Ai, a Serra de Quintana. E normalmente você ficava parado lá um bom tempo. Chovesse igual está chovendo agora, podia esquecer, tinha que dormir. Gente, a Serra era o pavor, o terror. Era o pavor. Eu conversei com o Marco Chimatz, que comprou... Osmar. Não, é Osmar Chimatz. Tio do Osmar. Ah, sim. Já faleceu, teria mais de 90 anos. Ele foi pioneiro do bairro São Bento. Ele dizia que para levar a produção de café na década de 30 até Marília, que era o último ponto que tinha para entregar o café, tinha que passar pela Serra de Quintana. E era levado em pé de bode. Pé de bode não, pé de bode é o automóvel. Mas, o automóvel, pé de bode. Uma caminhonete, um caminhãozinho tipo pé de bode. E disse que tinha que levar as tábuas para conseguir fazer. Sim, já para pôr. Afundava. Pôr a tábua e passar não tinha por cima. Trem, não tinha nada. Aí quando chegou o trem, sim, aí mandava pelo trem. Mas antes tinha que subir a Serra de Quintana. O trem foi uma odisseia. Era uma odisseia. Os motoristas já levavam também as correntes. Sim. Tinha corrente para pôr no pneu. Eles colocavam correntes que era para não... Quanta coisa, para poder subir. A vida do motorista no Brasil também foi difícil, né? Quando o meu pai e meu tio vieram para Tupã, eles que eram os agentes de correio, não existia correio, né? Mas eles levavam a mercadoria, eles recolhiam toda a correspondência, meu pai e meu tio, e levavam até Pompeia, porque de lá que ela era encaminhada, né? E às vezes atrasava tudo, porque não conseguia chegar em Pompeia. Tem muita história. Um outro item que vocês colocaram para a gente aqui foi a parte da comunicação. Nós falamos mais da comunicação ferroviária e terrestre, né? Agora tem a parte aí da energia elétrica que você já colocou. Né? A gente tem que lembrar, por exemplo, também que Tupã teve uma empresa, né, de telefone que era uma empresa muito grande, né? Era de particulares. De particulares, que era a Telesp, né? A Telesp, do Gantos, Sabonge. CTAP primeiro. Alta Paulista. Depois foi a Telesp. Foi fundada em Tupã. Foi um grupo, né, que se cotizou e colocou. Sabonge, Abudigantos, toda. A maioria das cidades da região não tinha, né, esse meio de comunicação a que nós tínhamos. A primeira comunicação telefônica que foi feita em Tupã era numa livraria, chamava Livraria Paulista, em frente ao Hotel Avenida, de um senhor, um casal. Ela era conhecida como Dona Kika,
Eu me lembro muito Olha, bem dona dela. Kika. E o marido dela era Vissoto. Esse é o Vissoto. Então, lá tinha um telefone e todo mundo que precisava ia lá. Ela recebia a informação e aí ela chamava um charreteiro para ir chamar a pessoa para vir atender o telefone. Foi Antigamente assim, era a primeira linha telefônica de Tupã foi isso. Agora, a primeira também, o primeiro posto telefônico foi nesse prédio, que é onde vende o jornal, a banca de jornal. Não, lá foi o primeiro correio. Primeiro correio já? O primeiro correio foi na primeiro banca posto? de revista. O posto era um pouquinho para baixo na Potiguaras. Um pouquinho para baixo na E Potiguaras. ali também foi o primeiro... Agência Agência de aviação. Vendia passagem da massa. Tudo ali, Era aquele cantinho ali. A banca de revista foi o primeiro local do correio. E tem todos os lugares telefônicos também. Primeiro posto telefônico, também, foi tudo ali naquele local. Esse prédio é histórico, ainda ele continua. Que bom. Mas e ele fala que ele nunca vai desmanchar aquele prédio, o dono da banca, né? Mas era interessante essa história de mandar o charreteiro buscar a pessoa para a pessoa atender o telefone. Pensa bem. Sim, você ia fazer ligação, demorava tanto, você pedia ligação, ia para sua casa, a hora que ia conseguir, chamavam a pessoa para vir falar. E elas falaram em charreteiro, você não chegou a ver, né? Mas quando chegavam os trens aqui em Tupã, tinha umas 50 charretes, uma do lado da outra ali na ferrovia, para trazer os passageiros. Tudo no charrete. Nem todo mundo tinha carro, né? Tinha. Circular, e tinha as charretes. Circular tinha. E as charretes, curiosamente, é fruto da Segunda Guerra Mundial. Porque como não havia petróleo disponível, proliferou o número de charretes. É isso porque mesmo. Lembrou ter bem. táxi na época era muito difícil, né? Então proliferou o número de charretes. Posteriormente, houve uma campanha para acabar com as charretes nas cidades. Sujava a cidade. Que sujava a cidade. Então havia um preconceito contra as charretes. Mas tinha charrete. A Karime, minha filha, chegou a passear de charrete. Tinha o seu Antônio, um velhinho, ele passava em casa que ela adorava andar de charrete. Esse tempo atrás eu passei vontade de andar de charrete e acabei dando uma volta de charrete de novo. Porque pra gente que era criança era farra sair vou ter que ir na cidade, vamos chamar charrete. Aí é de charrete. Quando eu comecei a trabalhar no Índia Vanuiri, a Gislaine e a Cleia, você lembra da Cleia, né? Lembro. Que era da Casa Pernambucana. Nós íamos de Bicalho. charrete. Bicalho. Eu ia na minha casa, depois pegava a Laine, depois subia a Avenida Tamoios até a Casa Pernambucana, pegava a Cleia, íamos as três trabalhar de charrete. E aí começaram a falar que faziam muito barulho as charretes, porque para você andar, né, com a charretinha, ou a égua ou o cavalo que puxa a charrete, você tem que pôr no casco, pôr um casco, uma ferradura. Uma ferradura, de ferro, ferradura, né? E como Tupã tinha muitas ruas de paralelepípedo, fazia realmente muito barulho. Quer dizer, o pessoal começou a reclamar. O brasileiro é assim mesmo, não tem jeito. E você sabe, uma curiosidade agora, viu? Você sabe por que acabaram os charretes de Tupã? Você, também me sabe. Ninguém sabe? Porque em Tupã tinha a zona do Meretrício. E as mulheres da zona do Meretrício começaram a vir para a cidade de charrete. Então começou a ter... Nossa! Mulher que andasse de charrete... Quem andava de charrete suspeita. era confundida, era suspeita. Então por isso que a pessoa acabou andando. Nossa, aqui foi bem famosa. Bom, eu lembro que quando eu estudei no ginásio industrial, que é o Lélio Pisa, a gente tinha aí 12 anos por aí. Então o pessoal ficava olhando porque a rua Mandaguaris em Ambiquaras dava em direção a zona do Meretrício. Então qualquer mulher que estivesse ali parada, o pessoal já achava que ela fazia parte, que ela estava ali esperando. Ô Nico, mas quando, na época da faculdade, tinha uma grande quantidade de aluno que quando terminava a aula, saía pelo fundo da faculdade para ir lá.
Não podia andar nem daquele lado. É verdade. Ficava... Nós estamos falando em Zona do Meretrício, ela era do lado do almoxarifado. Então, da faculdade da Fafite para lá pelo fundo, não é tão distante. Era pertinho. Né? E naquela época as pessoas eram acostumadas a andar mais a pé do que hoje. Né? Hoje as pessoas não querem muito, não. Mas naquela época... tinha um monte de aluno que saía da aula e ia lá pelo fundo. Não, porque eu estou falando sobre a questão de andar a pé, é porque hoje quase você não vê mais pessoas a pé na rua. Por isso que está todo mundo obeso. E eu vou contar o fato aqui, é familiar, né? E envolve o professor Nico. Se você observar as casas do centro Tupã, todas elas, a garagem foi adaptada. Porque todo mundo construiu sua casa, nunca pensando em ter carro. Exatamente. E agora? E meu pai era pedreiro e fez uma reforma grande. Eu estava conversando com o professor Nico antes do início aqui do nosso encontro. E que na época meu pai dizia que ele teve a aventura de fazer aquela reforma porque foi exatamente para construir uma garagem na casa do professor Nico, que havia comprado o carro e tinha que deixar o carro na rua. E teve que demolir uma parte da casa, reformar a casa. O pai dele era ali na Caigangues. Nossa. Então, isso é para dizer o seguinte, que se você sair na rua olhando assim as casas, você pode observar que a maior parte das casas do centro de Tupã são adaptadas. Elas não foram construídas com garagem. Porque o brasileiro, naquele tempo, nem sonhava que ia ter indústria automobilística. Ele andava de charrete mesmo. E um táxi era muito difícil. Né? Para fechar a terceira rodada, vamos falar um pouquinho sobre eletricidade, né? Como é que... já foi falado que a eletricidade foi influente na questão do crescimento ou não da cidade, né? Da indústria. Isso. Mas aí, como é que foi? Como é que chegou, né, a eletricidade? Como é que depois se expandiu, né, a eletricidade para depois chegar, né, onde a gente... próximo do que a gente conhece hoje? Primeiro de tudo foi um locomóvel, né, que a Tamimi já falou. Que era nesse local onde a gente considera... A Tamimi não considera muito. O local de fundação, o ponto... Né, de a gente tem um pouquinho de nós temos uma divergência nisso, né? Para mim, o local de início da cidade é Rua Avenida Tamoios, 3 casas abaixo da Aimorés. Onde é? Não, um pouquinho para cima. Um pouquinho mais para cima. Para mim lá... Ela fala que é lá e eu falo que é ali onde é o sorveteiro. É a primeira, onde foi construída a primeira casa, logo em seguida a primeira farmácia, o primeiro posto de gasolina e o locomóvel. Sabe por que eu falo bem? Porque o Souza, aquele sorvete de... Ela fala que é a esquina do Hotel Tamoios ali. Sabe por quê? Porque o Souza, quando foi construir a casa dele, ele disse que queria escolher a quadra onde ficava o ponto X da cidade, né? Ponto zero, o marco zero. E aí, um dia, conversando, ela falou, não é lá. E eu sempre achei que... Para mim, Marco Zero é onde começou. É. Então, para mim, o Marco Zero é ali. Porque pelo que eu observei até hoje é o seguinte, o professor Nick que iniciou aí quando falou da povoação da zona rural, que foi anterior, com Juliápolis, São Martinho, Varpa, propriamente Bastos, que foi distrito Tupã, e até se encontrar as frentes de Juliápolis e Varpa, e depois com Marília, que veio o Souzelhão, através de Parnaso. Bom, o que me dá assim, impressão é o seguinte, uma cidade, lógico, ela não nasce do dia para a noite. O Souzelhão projetou a cidade, mediu a cidade, fez a picada até chegar na Avenida Tamoios, com a Aimorés e tal. O que me dá a impressão é o seguinte, que o dia desse almoço, lendário almoço, que tem até foto. Tem. Mas quando foi feito esse almoço, a casa já existia. Não foi que ele chegou lá e falou, hoje está fundado o Tupã. Ele fez o almoço lançando um loteamento que ele já havia estruturado, assim,
no A papel. casa... Não foi igual o descobrimento do Brasil que Pedro Alves Cabral chegou dia Não, 22 de abril. Foi a casa Entre do seu Eurico da Silva Moraes. Construíram uma casa e aí fizeram um almoço. Essa casa já foi construída na rua, que era projetada para ser a principal rua da cidade, etc. E tal. Porque se você começar a pensar, você pode encontrar outro marco zero para Tupã, que é a vinda pela estrada do Picadão. Isso. Você pode considerar um marco zero de Tupã, Isso. que é a Vila Vargas. Você pode considerar, se for o caso. Né? Verdade. Não, mas agora... Mas, bom, vamos voltar ao que a gente... São Paulo, por exemplo, o Marco Zero de São Paulo é a Praça da Sé. Praça É a da Praça Sé. da Sé. Mas só que São Paulo, o colégio dos jesuítas... Não é lá. Não. Não. 400 metros para baixo. Então, bom, voltando na Eletricidade. eletricidade, quer dizer, esse locomóvel, ele servia algumas ruas até as 10 horas da noite. Tinha até um bar onde o pessoal se reunia muito, que era o Bar do Generoso, na esquina da Tamoios com a Imorés, que quando ia chegando 10 horas, falavam, gente, vamos embora, porque acaba a energia. Bom, depois disso, o Souza Leão fez um contrato com uma empresa de Quatá, que era o Dr. Giorgio, né? E essa empresa começou a fornecer energia para Tupã, energia deficitária. Sábado e domingo não tinha energia, só tinha depois do meio-dia energia. Então, isso daí acabou por deteriorar alimento em mercearias, armazéns, né, que a gente chamava antigamente, né? E logo depois, esse Dr. Giorgio, ele vendeu essa empresa para uma outra pessoa, e aí Tupã ficou mais abandonado ainda. Até que nós passamos a ter a empresa elétrica do Vale do Paranapanema. Teve quebra-quebra. Foi na época do governo do José Leme Soares, né, que ele tentou fazer um acordo com essa nova empresa, eles não aceitaram. Foi quando chegou até Herculândia, né? A CPFL, eles não conseguiram trazer para Tupã e Tupã ficou nisso. Até 8 anos atrás que começou a EVP, que hoje não é mais EVP também. Energisa. É Energisa. E isso daí foi um dos motivos do atraso econômico de Tupã. Porque ninguém queria vir para uma cidade que não tinha energia suficiente. Mesmo as indústrias não podiam vir. E a infraestrutura, a questão do esgoto e da água de Tupã foi a mesma coisa. Foi uma briga em cima da outra, até que eles resolveram contratar a Sabesp. Você vê que é uma coisa muito recente. A água e esgoto de Tupã, ela só foi organizada na década de 70 com a Sabesp. A da Sabesp. E foi com dificuldade, porque não queriam de jeito nenhum. E você vê, Tupã nunca deveria ter tido problema de água, porque Tupã está sobre o aquífero Guarani, tem água abundante. E, no entanto, Tupã sempre teve problema de água e de esgoto, porque briga política. A verdade é essa, briga política. Sempre foi em Tupã. Nós tivemos alguns prefeitos, por exemplo, que asfaltavam sem fazer o esgoto. Isso. Né? Então, o que acontece? Você asfalta, está tudo bonitinho. De repente, tem que fazer o esgoto. O que tem que fazer? Tira, quebra. E aí fica aquela depressão que nunca mais conserta. Porque você sabe que se você for construir uma casa num terreno íngreme e aterrar, você pode saber que com o tempo ela vai ceder. E é a mesma coisa do asfalto. E durante o dia você não percebe tanto andando de carro, mas... anda à noite de carro e olha as nossas ruas para você ver como tem esses problemas que nós estamos citando. Fora os buracos. E agora para refazer tudo isso é um absurdo, né? A gente vai parte de eletricidade. Quer dizer, nós perdemos muita coisa devido à eletricidade. Onde é a Coplap hoje ali, era para ser Antártica. A Coca-Cola. Eles não vieram exatamente por quê? Porque não tinha energia. Faculdade de Medicina, que era para ser lá no Marabá. Nossa, que judiação. Lá na saída da Tamoios, lá em cima, no Marabá. Por que não veio?
porque não tinha eletricidade. Quer dizer, isso para citar algumas apenas, né? A De gente empresas que poderiam ser instaladas em perdiam Tupã. para cidades, às vezes, até menores que a nossa. Bom, só mais um ponto que eu acho que a gente poderia abordar, né? Só para finalizar essa parte da economia. Comunicação, a parte de comunicação, como é que era? A gente falou um pouco do telefone e dos correios. Chegou a trabalhar, chegaram a estudar a questão do rádio, de televisão, como é que chegou o sinal para Tupã? Se teve como é que chegou as primeiras rádios? Vocês têm informações a respeito disso? Eu tenho alguns amigos, por exemplo, que a comunicação que eles faziam era através do rádio amador. Amador. Não é? Então, o rádio amador foi um dos meios de comunicação que foi bastante importante. Inclusive, grandes fazendeiros aqui nossos da região, né, se utilizavam do rádio amador para fazer contato, né, com outras fazendas que eles tivessem, né, aí numa outra região. E a televisão é uma coisa recente em Tupã. Porque eu me lembro, eu tive um professor, não sei se a Yara lembra, você e o Paulo, José Carlos Barrufini. Ele era promotor de direito. 2 anos seguidos, em 1963, nós fomos visitar o Instituto Penal Agrícola de São José do Rio Preto. E em 64 nós fomos visitar o Instituto Penal Agrícola de Bauru. Eu tinha 18 anos, eu fui ver televisão em Bauru. Eu fui junto. Ah, você foi? Então, eu fui ver televisão em Bauru, porque a minha família não tinha condições de comprar uma televisão. Né? 76. Tinha alguma aqui, né? Mas não tinha. A Copa do Mundo de 70, por exemplo, é que entrou a colorida, né? Quer dizer, colorida foi em 70. 70 já era colorida. Preto e branco. Quer dizer, então, você vê. Você falar hoje para uma criança que você foi ver televisão com 18 anos de idade, ele vai dar risada. Falar para uma criança que você foi conhecer o mar com 25, 30 anos de idade, é a mesma coisa que esses meios de comunicação. Hoje, por exemplo, o seu celular já não é mais o atual. Né? Já está desatualizado. A primeira a primeira empresa de rádio, não sei se a gente fala isso. Emissora de rádio. Emissora de rádio foi na Rua Guaicurus. Depois foi mudada para um local em frente à Avenida Tamoios, que tinha um bar que chamava Bar Avenida. Ele era um prédio de 2 andares. E lá tinha, em cima, eles mudaram da Rua Guaicurus para esse local aí, né? E foi assim, uma coisa sensacional aqui em Tupã. Porque eles faziam muitos programas nessa rádio, sabe? E eu fui cantar muitas vezes lá, porque eu sempre gostei de cantar, né? Eu tenho só uma irmã. Então, no domingo, a gente ia. E tinha Rádio uma Sequência, chamava. E tinha uma fábrica de refrigerantes ali, naquela pracinha ali da Mandaguaris, da Inhambiquaras, daquela pracinha. Ali tinha uma fábrica de refrigerantes. E eles faziam a doação de refrigerantes para quem fosse lá cantar. Quer dizer, chamava você tá falando. Rádio Sequência o programa. Ia todo mundo cantar. E a vencedora sempre era a Benê. Não sei se vocês chegaram a conhecer. Professora de Geografia. Professora de Geografia. Benedita 40. Ela era a vencedora. Todo domingo a Benê ganhava o programa. Tadinha. Aí, Benê. Depois de seminário, né? Aí mudou para a Rua ali. Bororó. Ali. Da televisão também, o rádio acabou. Acabou também. E os da estudantes televisão foi cada programa ali na Rádio Clube, né? Nosso estudante tomava conta, cantavam, tinha um grupo. Tinha muito programa, Pratas da Casa. Piratininga é onde hoje é a Casa das Bolsas, ali na Tamoios, né? O material foi tudo pro museu. Né? Tinha um programa que chamava Pratas da Casa, que eles levavam pessoas ilustres para fazer palestra. Eu lembro do seu Paulo Natanael, aquele promotor, doutor Espadaro, aquele promotor de justiça, como é que é? Zé Antônio Pereira.
Cada semana eles levavam um personagem para fazer uma palestra no rádio. Era importante o rádio. Agora, a televisão, ela foi instalada em Tupã porque houve uma reunião de pessoas, né? Que foi o Zé Carlos Manhani que liderou e conseguiu trazer. Milton Malacarne conseguiram trazer a televisão para Tupã. Isso. Nossa, o João Geraldo foi. Clube Amigos da TV. Isso mesmo, é isso aí. Ele está por dentro disso. Ele é da TV universitária. Estou dizendo isso pelo seguinte, porque eu sou um pouquinho mais jovem. E eu me lembro que eu fui ver a televisão a primeira vez, foi por volta de 65, eu tinha 10 anos. Eu nunca tinha visto televisão. Não aqui. Em Tupã, já. Mas eu me lembro que tinha algumas antenas muito altas, geralmente eram de japoneses. O pessoal falava assim, japonês assiste televisão. Mas eu nunca vi. É que um vizinho lá de perto, que morava em frente ao Alcibiades, né, da família do dos Oliveiros, ele trabalhava lá na Liquigás. E ele comprou a televisão. Então existia o fenômeno do televizinho. Então, o pessoal eram televisões assim particulares, né? Não era uma rede de televisão em Tupã. Mas o fenômeno do televizinho é que o vizinho ia assistir na casa do Francisco Oliveira. Isso pegava gás com uma belina. Esse mesmo. E ele comprou a televisão, então todo mundo ia lá e ficava olhando. Aí quando o outro comprava, a turma mudava para cá do outro. Aí não saía. E a pessoa já não era mais dono da casa dele, porque aí começou a popularizar, a televisão começou a ficar mais em conta e tal. E a primeira antena que serviu a cidade foi lá junto da Sabesp, não foi? A primeira antena de televisão. Foi. Sim. Junto da Sabesp. Perto de casa. Curiosamente, hoje nós carregamos uma televisão no bolso. Né? Pois é. A questão do jornal impresso, assim, vocês chegaram a pesquisar? Vocês podem contar um pouco? Olha, eu não sei assim dizer o nome exato dos jornais, mas Tupã, desde o começo, desde a fundação de Tupã, alguns anos depois já existiam jornais. 43 foi o existiam jornal. vários jornais aqui em Tupã. Antenor de Barros Antenor de Barros Leite foi um pioneiro no jornalismo aqui em Tupã. Tinha o jornal da região, o jornal superior. Chamava Cidade, tinha vários jornais, assim, eu não lembro assim, exatamente o nome e o dono. Eu lembro do Antenor de Barros Leite, porque ele foi assim, durante muitos anos, ele teve jornal aqui em Tupã. Por isso que seu Castanheira tinha a coleção completa. Tem a coleção. Mas estão vendendo. Está vendendo? Parece que vendendo. Eu, como o museu tem, eu agradeci. Ela ligou perguntando as pastas do seu Castanheiro. Eu falei, não tenho nenhuma. Ele levou todas embora. Aquela quer agora pegar tudo que é dele. Não sei para quê. Acompanhe no próximo episódio Cultura nas primeiras décadas de Tupã. Você ouviu Tupãcast, conversando sobre uma terra querida.